estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar daqueles combinados. Se você precisar sair de casa, use máscara. Lave sempre suas mãos e arrume um lugar bem confortável para você assistir às aulas, colocar seus materiais, fazer as atividades e aprender muito. E por falar em materiais, hoje nós vamos precisar dos seguintes materiais: o caderno ou uma folha para você registrar a aula, folha colorida, uma folhinha só, certo? Escolhe aí a cor que você mais gosta. Lápis de cor, canetinha, borracha, lápis, tesoura e cola. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esses materiais, certo? E daí, já pegou seus materiais? Antes de começar a aula de hoje, vamos revisar a aula que nós tivemos, né? Que o tema foi escola. Na aula passada, nós vimos que as escolas podem ser públicas ou particulares. A escola pública é oferecida a todas as pessoas pelo governo federal, municipal ou estadual. Já a escola particular é aquela que possui um dono, ou seja, uma propriedade privada que não pertence ao governo, e para você estudar nela você precisa pagar, certo? Conhecemos a maior lei do Brasil, a Constituição, que deve ser cumprida e obedecidas pelos representantes políticos e por toda a sociedade. E o artigo 205 fala sobre o direito à educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Vimos a educação em outros tempos, como a educação egípcia, a educação romana, a educação asteca e dos incas. E o que mais destacou nesses povos é que tinha uma diferença na educação dos meninos e das meninas, certo? No século XIX, na Europa, estavam precisando de pessoas para trabalhar nas fábricas. E assim, meninos e meninas puderam estudar. Mas não pense que era uma educação igualitária para todos. Para os pobres era uma educação que ensinava o básico para que eles pudessem ser mão de obras nas fábricas, certo? E a Vivi veio nos falar desse direito à educação no mundo. Vamos recordar? Em todo o mundo, apenas 5 em cada 10 países garantem
o direito à educação. E mais de 260 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar estão fora da escola. Os dados constam no relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e tem como base pesquisas realizadas entre 2010 e 2015 em 128 países. Então, que triste, nem todo mundo, nem todas as crianças e adolescentes ainda têm direito à educação. E também nós vimos como eram as escolas antigamente. O ambiente, as carteiras diferentes e até o uniforme. Bem diferente de hoje em dia, né? E também era separado meninos e meninas. Hoje é tudo junto e misturado, né? Vimos também os materiais escolares de antigamente, comparando com o que nós usamos hoje, certo? E para terminar nossa revisão, nós falamos também dos uniformes escolares, vendo como era antigamente e como é agora, certo? E a aula de hoje vai começar de uma maneira diferente. A Vivi trouxe um desafio. Vamos ver? Complete os espaços com as vogais corretas e descubra sobre o que vamos falar hoje. Tem uma palavra ali que a gente vai ter que completar com as vogais. Lembra quais são as vogais? A, E, I, O, U. Mas para ficar mais fácil, tem uma dica. Pista: protege as pessoas do frio, do calor e da chuva. Podem ter jardins, escadas, algumas até possuem elevadores. Ficou mais fácil, né? Eu vou dar um tempo para você tentar descobrir o que nós vamos estudar hoje, certo? E daí, conseguiu descobrir? Se conseguiu, beleza! Vamos ver se você fez certo. Se não conseguiu, vamos fazer agora? Depois do M, letra O. Do R, letra A. Depois do D, letra I. E depois do I, letra A. E depois a letra S. Que palavra que formou? Moradias. Então, nossa aula 10 são diferentes modos de morar. Vamos falar das moradias. Pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data, aula 10, história, diferentes modos de morar. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Vamos continuar? E a Vivi é bem curiosa. Olha o que ela quer saber. Como é a sua casa? Vou fazer algumas perguntas e você deve mostrar qual a resposta tem mais a ver com o lugar onde mora. Vamos lá? Você mora em uma casa, um sobrado, um apartamento? Você não precisa escrever nada agora. Você só vai apontar qual desses. Se tiver aí na tela, se não tiver, você não aponta, certo? E daí? Vou repetir. Você mora em casa, sobrado ou apartamento? Já apontou aí? Mas não pense que parou aí. A Vivi quer saber mais. E a sua casa é uma moradia grande? Uma moradia média, que não é nem grande e nem pequena. Ou uma moradia pequena. Aponta aí qual tem mais a ver com a sua casa. Mais uma pergunta. E você mora em uma rua movimentada ou é uma rua mais tranquila? Já apontou? Mais uma. Sua casa fica perto de outras casas? Fica perto de um comércio. Professora, comércio? Ou seja, panificadora, restaurante, lojas, mercados. Sua casa fica perto disso? Ou fica perto de um local arborizado? Arborizado? É, arborizado, que tem árvores. Qual dessas tem a ver com sua casa? Se não tiver, não aponta mesmo, certo? Então, já descobrimos um pouquinho sobre a sua casa. E olha as perguntas da Vivi. 1. Por que necessitamos de casas? 2. Como são as casas no lugar em que você mora? Quem mora nessas casas? 3. Você sabe quais materiais foram utilizados para construir as casas da sua rua? 3 perguntas para a gente pensar. Vamos lá. A primeira, por que nós necessitamos de casa? As pessoas em todos os lugares do mundo necessitam de abrigo e proteção. A casa traz para as pessoas proteção até contra os eventos da natureza, como o frio, a chuva, o vento, o calor. Então, é uma resposta para essa pergunta da Vivi. Sem contar que é necessário um lugar para a gente descansar, para a gente comer, para a gente estar junto com a família. A segunda, como são as casas no lugar em que você mora? Quem mora nessas casas? Aí vai depender a resposta de cada um. Mas se a gente observar, as casas não são iguais. Como nós vimos no começo, tem gente que mora em casa, sobrado, prédio, tem gente que mora em casa grande, outra em casas menores. O importante é proteção. Essa proteção que a casa nos dá contra o frio, o calor,
tá? Até mesmo nesse momento de isolamento social. A nossa casa é uma segurança, certo? A terceira, você sabe quais materiais foram utilizados para construir as casas da sua rua? Essa resposta também são bem pessoais. Cada rua vai ter casas diferentes, mas hoje na aula nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Mas a Vivi trouxe uma atividade para nós fazermos. Observe as habitações próximas à sua casa. De que tipo de materiais são feitas? Como são as casas? Escolha uma casa, mas não pode ser a tua, e desenhe no seu caderno. Caso você saiba escrever, registre também o nome do dono da casa, certo? Então pegue o seu caderno, você vai escrever uma casa da minha rua. Como eu falei, não pode ser a sua. Outra casa qualquer. Você vai desenhar essa casa. Se você souber escrever o nome do dono, da dona, pode fazer. Ou até perguntar para algum adulto da casa te ajudar. Se não tiver ninguém, só desenhe. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
já desenhou a casa e escreveu? Pensou qual material é feita essa casa? E olhe lá o recadinho da Vivi. Agora, vamos ver diferentes tipos de moradias e tentar descobrir quais materiais são usados na construção delas. Vamos lá? Essa daqui, essa é fácil. Se você falou que é uma casa de madeira, acertou. A casa de madeira passa uma sensação de aconchego e acolhimento, pois a cor da madeira é uma cor quente e remete ao campo, à natureza. Mas para a casa durar mais tempo, essa madeira precisa de um tratamento. E você sabe que tipo de madeira é utilizada? São diferentes tipos de madeira de lei, como embuia, cerejeira, pinos, ipê, peroba rosa, eucalipto, entre outros. Vamos para outra? E essa moradia, você sabe de que material ela é feita? Ela é feita de alvenaria. Professora, mas ali eu acho que é tijolo e cimento. Você também está certo. A alvenaria é feita de tijolo, pedras ou bloco de materiais como concreto e vidro, podendo ou não ser usados também o cimento ou a argamassa. E se sabe que esse método de construção é um dos mais tradicionais aqui do Brasil? E essa outra? É um prédio, também chamado de apartamento ou edifício. E de qual material que ela é feito? Se você falou, é do mesmo material de alvenaria, acertou. Porém, exige uma maior quantidade de ferros e concreto para suportar o peso da construção, certo? E essa outra, você sabe que tipo de moradia é essa? É uma casa de pau a pique ou de taipa, os dois estão certos. E de que material ele é feito? É feito do entrelaçamento de madeiras que são fixadas no solo, amarradas entre si por cipós. E no vãos dessa madeira é preenchido com barro. Vamos para outra? E essa aqui você conhece? É chamada de iglu. E de que material que é feito? É feito de blocos de neve, gelo. E esse outro? Você conhece? Tem gente que vai dizer que é de madeira, também tá certa. Mas essa aqui tem um segredinho, uma curiosidade. É uma casa ecológica. Casa ecológica, professora? É uma casa que respeita o meio ambiente. Ela é construída de uma maneira que aproveite a energia e a luminosidade do sol. Tem isolamento térmico adequado, evitando perdas de calor no inverno e refrescante no verão. E sabe quais os materiais que é utilizado nessa casa? Materiais de baixo impacto ambiental, ou seja, materiais que não prejudiquem a natureza. Bem interessante. E essa outra aqui? Bem diferente. Ela é uma casa de container. Container? Containers são equipamentos para transportar cargas de diversas mercadorias. São transportados por caminhões, navios e quando eles não usam mais, eles vendem esse equipamento, né? Esse container, e tem pessoas que fazem casa com ele, certo? E esse outro? Que tipo de casa é essa? Se você falou moradias indígenas, acertou. As moradias indígenas, entre os grupos indígenas, há diferentes formas de construí-las, pois cada grupo tem um jeito diferente de pensar e se relacionar com a natureza. A moradia faz parte da cultura do povo e eles são construídos com materiais que a natureza dá, o que eles têm ali, como troncos, palha ou folhas de palmeira, certo? E a Vivi trouxe uma atividade para fazermos, mas essa atividade não vai precisar escrever, é só prestar atenção e responder. Qual é o principal material dessa moradia? Esse tá fácil. Qual é o material
do iglu, gelo ou neve. E essa outra? Essa também tá fácil. A casa de pau a pique, de taipa, que é o barro. E essa outra? Tronco, palha ou folha de palmeiras. E essa daqui? Também tá fácil, né? A casa de madeira. E essa outra? É a casa de alvenaria. Precisa de tijolos e cimento. São os principais materiais. E essa outra aqui? Não conseguiu reconhecer os materiais? Utilizam materiais diversos, diferentes materiais. Essa casa é chamada de barraco. Vamos saber mais sobre esse tipo de moradia? Barracos são casas simples com instalações precárias. Algumas pessoas falam que barracos tem na favela. Existe em vários lugares do mundo, do Brasil e aqui em Curitiba também. Segundo a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, favela é um conjunto de casas que ocupa, de maneira desordenada, um terreno de propriedade alheia e que não possui acesso aos serviços públicos essenciais. Essas moradias juntas formam uma comunidade, que é um conjunto de domicílio que forma um bairro popular. Então, são moradias que não possuem alguns serviços, como a coleta de lixo, saneamento, água, eletricidade, certo? E essa outra aqui, ó. Essas moradias são construídas sobre as águas, são as palafitas. Se você observar, ela tem uma estaca, deixando mais alto para não entrar a água. E elas também são construídas com diferentes materiais. E se a gente observar, não é bem um local adequado para a moradia, mas acontece em algumas regiões aqui do Brasil, certo? E olha a dúvida que a Vivi está. Será que todos possuem um lugar para morar, uma casa própria ou alugada? Você sabe o que é casa própria ou alugada? Para saber mais sobre isso, nós vamos escutar uma história. Seu João, o pedreiro lá de casa. Na minha casa estava acontecendo uma reforma. Meus pais contrataram um pedreiro, o seu João. Ele foi muito caprichoso, como disse minha mãe, serviço de primeira. Um dia comecei a conversar com o seu João. Ele me contou que trabalhava há mais de 30 anos como pedreiro, que já construiu muitas casas, prédios, diferentes tipos de moradias. Brinquei com ele. O senhor faz um ótimo serviço. Sua casa deve ser uma maravilha. Qual não foi a minha surpresa quando ele me contou que mora em uma casa alugada e que ainda não tem sua casa própria, mas sonha com um cantinho para chamar de seu. Que história interessante, né? Nos mostra duas maneiras de morar. Uma é ter uma casa própria, que a pessoa comprou o terreno com a casa ou construiu uma casa nesse terreno. Essa casa é dela, por isso que a gente chama casa própria. Quando não tem essa possibilidade, né? Uma ideia é alugar uma casa de outra pessoa, pagando um valor por mês para utilizar essa casa. Então já sabemos o que é casa própria e o que é casa alugada. Mas nós temos que pensar também nas pessoas que não têm casa para morar. Os moradores de ruas, compostos por pessoas de diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza e falta de habitação e acabam usando a rua como um espaço de moradia e sustento. E a Vivi tem mais uma pergunta. Como podemos resolver o problema da falta de moradia no Brasil? Vamos responder isso? Uma ideia é os conjuntos habitacionais,
que foram criados para ajudar a solucionar o problema da falta de moradia no Brasil. Não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Uma habitação que pudesse ser popular e com um custo menor para que cada um possa adquirir sua casa própria, ou seja, pague menos, né, com mais tempo para adquirir sua casa. E nós vamos conhecer a Vila Nossa Senhora da Luz, que é um projeto habitacional mais antigo de Curitiba. Ele completou 50 anos em 2015. Essa foto é uma foto de antigamente, como está escrito ali do ladinho. Isso foi em 1965, quando foi inaugurada. E tem uma curiosidade, foi o primeiro conjunto habitacional aqui de Curitiba. E tem alguns lugares que até falam que foi do Brasil. Mas isso, a gente tem que conhecer todas as cidades do país para saber se é mesmo, certo? E sabe onde que fica a Vila Nossa Senhora da Luz? Ela fica na cidade industrial de Curitiba. E observe lá a foto. Tem várias casinhas, uma do lado da outra. Isso em 1965. Olhe como ela está atualmente. Como vocês viram, antigamente eram mais casas. Atualmente, além das casas, tem vários comércios, lojas e até pequenas indústrias, certo? E a Vivi trouxe uma atividade para a gente fazer. Vamos fazer uma dobradura da sua moradia. Que tal? Vamos fazer essa dobradura? Nós vamos precisar dos seguintes materiais para fazer a dobradura. Uma folha de papel sulfite branco colorido, tesoura, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Então vamos fazer a dobradura? Pegue uma folha de papel da cor que você mais gosta, certo? Eu vou usar um papel que tem duas cores para você visualizar melhor. Mas se você tiver um papel que seja a mesma cor dos dois lados, tá ótimo. E se não tiver o branco, também dá certo. Primeira coisa, deixa o papel na vertical e vamos dobrar ele ao meio. Certo? Então, vertical, dobra ao meio, pontinha com pontinha, certo? Conseguiram? Vou pôr aqui na mesa para ficar mais fácil. Agora eu vou pegar essa parte aqui e dobrar mais ou menos uns 3 dedos. Até lá ao final. Dessa maneira aqui, ó. Certo? Vou mostrar aqui. Tava assim, dobrei uma parte para cá e vinquei em cima. E já formou então a casa. Agora eu tenho que decorar, fazer o teto, fazer as janelas, as portas, vai da sua criatividade. Depois que você decorar, fazer todos os desenhos, deixar a sua casa bem bonita e parecida com a sua, você vai daí colar no caderno, escrito em cima ou do lado, minha moradia. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí, terminou a sua dobradura? Se você não terminou agora, você pode terminar depois. Vimos um pouco sobre a moradia, sobre a sua casa, certo? Espero que você tenha gostado da aula e nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!